Nos primeiros raios da manhã. Quando o mundo ainda sussurra em silêncio, nasce uma jornada. Uma travessia por entre folhas, penas, pelos e sorrisos curiosos. É o chamado da natureza, doce e ancestral, que convida você a enxergar o mundo com olhos de filhote. Cada passo pequeno carrega o peso da descoberta. Cada olhar inocente revela um universo ainda por conhecer. Neste caminho encantado, viajaremos por florestas tropicais, montanhas geladas e savanas douradas, seguindo as pegadas dos mais jovens habitantes da Terra. Seremos guiados pelo instinto, pela brincadeira e pelo aconchego do ninho. De patas desajeitadas a asas que ainda não sabem voar. De olhos curiosos a corações que batem no compasso da vida que começa. Venha! O mundo dos filhotes se abre agora diante de nós. E nele, cada vida é um poema, e cada história, um sopro de esperança. Nos recantos sombreados da América do Sul, nas margens dos rios do Pantanal, nasce o filhote de onça-pintada. Fruto de uma gestação de aproximadamente 100 dias, ele vem ao mundo em silêncio, escondido em uma toca escavada pela mãe. Por até 2 anos, ela será sua sombra, aprendendo a caçar, nadar e se mover com a elegância dos predadores. Noturno e solitário, esse pequeno explorador se alimenta do leite materno nos primeiros meses, e depois, de pequenos animais que a mãe traz. Curioso, mas cauteloso, brinca com folhas secas como se fossem presas invisíveis. Uma miniatura feroz que em breve reinará na mata. Nas montanhas enevoadas da China, uma mãe panda encontra um canto de bambuzal para dar à luz. Após uma longa gestação de cerca de 135 dias, o filhote, minúsculo e rosado, nasce completamente indefeso. Ele passará quase 1 ano ao lado da mãe, alimentando-se exclusivamente do leite materno nos primeiros meses. Só começará a experimentar bambu aos poucos. Vive entre galhos baixos e tocas naturais, protegido dos perigos. Brincalhão e lento, seu olhar curioso revela o contraste da força e ternura que definem a espécie. Costuma viver entre 20 e 30 anos em liberdade. Uma joia branca e negra nas florestas de nuvens. Nas planícies alagadas do Brasil, um grupo familiar de capivaras se movimenta em harmonia. A mãe, após 150 dias de gestação, dá à luz até 6 filhotes. Já de olhos abertos e prontos para correr, desde o primeiro dia, seguem a mãe em fila, aprendendo o caminho entre a terra e a água. Herbívoros e sociáveis, vivem em bandos e são diurnos. Aproveitando o calor do sol. Curiosos, imitam os adultos e brincam de nadar. Costumam viver até 8 anos na natureza. Preferem descansar às margens dos rios, e com frequência, se abrigam sob vegetações rasteiras. A capivara é o símbolo da mansidão na selva. Entre os gelos do Ártico ou nas costas geladas da Patagônia. Nasce o filhote de foca, envolto em um manto branco como a neve. A gestação dura cerca de 11 meses, e o filhote permanece com a mãe por até 6 semanas. Tempo suficiente para ganhar gordura corporal e força para o mergulho. Ele alimenta-se do leite rico da mãe, que o prepara para o frio intenso. Dorme sobre o gelo, mas vive sob a água, onde seus sentidos se acendem. Costuma ser brincalhão, explorando as bolhas e ondas como brinquedos. Elas possuem bigodes apurados para detectar vibrações, podem mergulhar a profundidades extremas, e até mesmo dormir embaixo d'água. Vivem entre 25 e 30 anos. Uma dança serena entre o gelo e o azul profundo.
Nas areias douradas do deserto do Kalahari, pequenos olhos espreitam de tocas subterrâneas. Após 70 dias de gestação, nascem os filhotes de suricato. Eles vivem em colônias cooperativas e permanecem sob os cuidados do grupo até os 3 meses, enquanto aprendem a escavar, caçar insetos e vigiar o horizonte. São animais diurnos, curiosos e incrivelmente brincalhões, ensaiando lutas e perseguições sob o sol africano. Vivem até 10 anos. Suas casas são labirintos sob a terra, onde segurança e calor se misturam. O suricato é o vigia do deserto. Um membro do grupo fica de pé nas patas traseiras, usando a cauda como apoio, e avisa os outros sobre predadores como falcões, gaviões e chacais. Eles usam vocalizações diferentes para avisar os outros sobre os tipos de ameaças, como um tipo de alerta. Também são seres que são capazes de comer cobras e escorpiões venenosos devido a alguma imunidade ao veneno. Sempre atento, sempre encantador. Em lares ao redor do mundo. O filhote de cachorro é um símbolo universal de alegria. Após 60-65 dias de gestação, nasce uma ninhada de pequenos exploradores de orelhas caídas e patas trêmulas. Ficam com a mãe por cerca de 2 meses. Período essencial para aprender comportamento social. Brincalhões, cheios de energia e profundamente curiosos, os cães refletem a personalidade do ambiente em que vivem. São diurnos, mas se adaptam à rotina humana. Habitam lares, quintais e campos. Nossos amigos peludos têm olfato incrivelmente mais apurado do que o nosso, podendo detectar cheiros 1 milhão de vezes melhor. Além disso, sua audição é mais aguçada, conseguindo perceber sons que nós não conseguimos ouvir, e também podem entender palavras e gestos humanos. Eles usam diferentes tipos de latidos para expressar diferentes emoções. O balanço de rabo é uma forma comum de demonstração de afeto e felicidade. Esse animal é frequentemente considerado como o melhor amigo do homem. E nos acompanham por até 15 anos com lealdade eterna. Com movimentos suaves e olhos que parecem conter estrelas. Nasce o filhote de gato após 63 a 67 dias de gestação. Os primeiros dias são dedicados ao calor da mãe e à segurança da ninhada. Até os 3 meses, aprendem a caçar, pular e caírem com graça. Dormem em caixas, armários ou em cima de livros, mas carregam o espírito dos felinos selvagens. São noturnos por natureza, embora adorem o conforto do dia. Esse animal consegue ouvir sons de alta frequência, cerca de 2/8 acima de qualquer humano, e consegue correr a 49 km por hora, em curtas distâncias. Um gato salta 5 vezes a sua altura num único salto. Olha só que interessante! Alguns gatos já sobreviveram a quedas de 20 metros de altura, devido ao seu reflexo de endireitamento. Esses bichanos vivem até 20 anos. Misteriosos e brincalhões, fazem do cotidiano uma dança silenciosa e poética. Nas copas das florestas tropicais da América do Sul, nascem os filhotes de macaco-prego, após cerca de 160 dias de gestação. Os filhotes são carregados pelas costas das mães por meses, aprendendo o caminho entre os galhos. Brincalhões, inteligentes e incrivelmente sociais, vivem em grupos numerosos onde a curiosidade é lei. Alimentam-se de frutas, folhas, pequenos insetos. São diurnos,
e constroem verdadeiras redes de afeto em suas comunidades. O macaco-prego, também chamado de capuchinho, é conhecido por sua inteligência e habilidade em usar ferramentas para procurar alimento e fazer escavação. Podem viver mais de 30 anos. O macaco-prego é o pequeno filósofo da floresta. Nas copas mais altas das florestas da América Central e do Sul, nasce o filhote de preguiça após 6 meses de gestação. Grudado ao ventre da mãe, ele passa os primeiros 6 meses sendo carregado por ela. Alimenta-se do leite materno e depois das folhas tenras ao alcance de suas garras lentas. São solitários e diurnos, movendo-se com uma calma quase meditativa. Vivem até 20 anos. Dormem em árvores, raramente descem ao chão. A preguiça é o retrato da tranquilidade viva. No coração das florestas da África Equatorial, o filhote de chimpanzé nasce após 230 dias de gestação. Nos primeiros 5 anos, a mãe é a sua sombra, carrega-o, alimenta-o e o ensina. Brincalhões e inteligentes, usam galhos como ferramentas desde muito cedo. Diurnos e sociais, vivem em comunidades complexas onde a amizade é vital. Dormem em ninhos de folhas no alto das árvores. Eles são os nossos parentes vivos mais próximos, e dividem uma porcentagem muito impressionante de 98% de nosso DNA. Vão de um lado para o outro balançando por árvores ou andando com o apoio de seus 4 braços e pernas, mas eles também conseguem andar eretos usando somente os 2 pés se eles quiserem. Vivem até 50 anos. Um espelho ancestral que nos observa com olhos familiares. Nas encostas montanhosas e nos campos abertos, o filhote de cabra, o cabrito, nasce após 150 dias de gestação. Com poucas horas de vida, o filhote já consegue saltar e correr. A mãe o amamenta por até 3 meses. Bebês de caprinos são tão bonitos quanto cachorrinhos. Quando você vê um, você quer pegá-lo, abraçar e levá-lo para casa. Diurnos, herbívoros e incrivelmente ágeis, sobem pedras com facilidade e brincam com vigor. As cabras foram uma das primeiras espécies de animais a serem domesticados, cerca de 10 mil anos atrás. Vivem cerca de 15 anos. São curiosos, independentes e têm um espírito desafiador desde o primeiro sopro de vida. Nas florestas exuberantes de Madagascar, o filhote de lêmure surge após 135 dias de gestação. Carregado no ventre e depois nas costas da mãe, passa meses aprendendo a arte de saltar entre os galhos. Frugívoros e diurnos, vivem em grupos familiares, formados com hierarquias bem definidas. Brincalhões e atentos, têm olhos brilhantes e movimentos acrobáticos, e dormem em ocos de árvores. Os lêmures dependem do olfato para se comunicar e marcar território. Machos e fêmeas possuem glândulas odoríferas em diferentes áreas do corpo, que liberam cheiros fortes para marcar árvores, rochas e outros objetos. Vivem cerca de 18 anos.
O lêmure é um relicário vivo de uma ilha encantada. No coração da Amazônia, dentro de um tronco oco, nasce o filhote da arara vermelha após quase um mês de incubação. Cego e frágil, é alimentado pelos pais com frutas regurgitadas. Permanece no ninho por até 3 meses, antes de alçar seu primeiro voo. Diurnos e sociais, vivem em pares por toda a vida. Brincam com gravetos e chamam atenção com vocalizações estridentes. Ao se alimentarem de frutas, as araras vermelhas contribuem para a dispersão de sementes e, consequentemente, para a regeneração da floresta. São conhecidas por sua inteligência e capacidade de imitar sons, incluindo palavras. Vivem até 50 anos. Um arco-íris de penas que pinta o céu com liberdade. Nos campos vastos, onde o vento dança entre as folhas e o sol amadurece o capim. Ali nasce o bezerro, de olhos grandes e corpo trêmulo. Depois de 9 meses guardado no ventre materno, entre o calor do pasto e o aconchego da mãe, ele dá os primeiros passos, cambaleantes, mas com a firmeza dos que pertencem à terra. Alimenta-se do leite da mãe nos primeiros meses. Depois descobre os sabores simples, o feno, o milho, a grama molhada pela manhã. São herbívoros, e mastigam com calma, como quem não tem pressa de viver. Vivem em planícies abertas, fazendas, cerrados e montanhas. Em currais silenciosos ou sob árvores que oferecem sombra generosa. Ali formam laços, andam em grupos, pastam ao entardecer. Vivem, em média, 20 anos. Com olhos serenos, observam o mundo como antigos guardiões do tempo. O boi é força e mansidão. Um gigante tranquilo, moldado pela terra e pela história. No coração da savana, onde o vento sussurra histórias antigas, nasce um gigante. O elefante, senhor do silêncio e da memória, chega ao mundo após longos 22 meses de espera no ventre da mãe. Quando enfim toca o chão com seus pés ainda trêmulos, já carrega em si a herança de 1000 gerações. É acolhido por uma tribo, a manada, que o envolve com trombas e afeto. Porque entre elefantes, o cuidado é sagrado. Desde cedo, aprende a procurar a vida nas folhas verdes, nas cascas das árvores, nos frutos maduros e na água escondida no solo seco. Herbívoros de alma tranquila, alimentam-se da terra com respeito, sem pressa, sem alarde. E enquanto caminham pelas planícies da África ou pelas florestas da Ásia, deixam marcas fundas, trilhas de sabedoria ancestral. Vivem por décadas, 60, às vezes 70 anos, com olhos que guardam lembranças, com corações que reconhecem os seus, mesmo após longas separações. Entre eles, a vida pulsa devagar, num compasso que o tempo moderno já esqueceu. Ali, onde o horizonte é amplo e o céu se deita sobre a terra, o elefante segue, majestoso, silencioso, eterno. No fim do mundo, onde o gelo encontra o céu e o vento canta em silêncio, vive uma criatura que veste um terno preto e branco com elegância natural. O pinguim, andarilho das geleiras, nadador dos mares gelados. Longe do calor, ele constrói sua história nas praias congeladas da Antártida. Nas ilhas solitárias do sul, onde o frio é rei e o amor é resistência. Ali, entre rochas, neve e vento cortante, nasce a esperança. O ovo, aquecido no ventre das patas do pai, desafia o inverno em nome da vida. E quando rompe a casca, surge um filhote coberto de penugem cinza. Frágil, mas forte, como se o próprio mundo tivesse chamado para dançar no gelo. Os pinguins não voam, mas voam sob as ondas.
Nadam com a leveza dos ventos do sul. Mergulham fundo em busca de peixes, krill e pequenos crustáceos. Um banquete invisível no azul profundo. Vivem entre 15 e 20 anos, enfrentando tempestades, predadores e o frio absoluto. Mas vivem em bando, ombro a ombro, peito a peito. Porque entre pinguins, o calor vem da união. E mesmo onde tudo parece inóspito, o amor encontra um jeito de florescer entre o gelo. E agora que a travessia chega ao fim, algo dentro de nós também desperta. Entre toques de pele macia, olhos que procuram o mundo, e corações que batem apressados, lembramos da beleza que existe no começo de cada vida. Vimos nascer o instinto, o afeto, o primeiro passo. Vimos o cuidado, o jogo, o silêncio que acolhe. E é impossível sair ileso. Porque os filhotes não apenas nascem, eles nos fazem renascer também. Nos ensinam a olhar devagar, a ouvir de verdade, a sentir com o peito aberto e o chão sob os pés. E quando partimos, levamos conosco, mais do que imagens ou histórias, levamos esperança. Na forma mais pura que ela pode ter. Vida que começa. Se você gostou desse documentário, pedimos gentilmente para que se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Dessa forma poderemos produzir mais conteúdos como esse, e nos conte nos comentários qual filhote você mais gostou.